Bom dia, hoje sábado, dia 12 de abril, estamos com a meditação aqui da Palavra de Deus, referindo-se ao assunto coisas que o diabo faz para eliminar a nossa fé e nos afastar de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus em oração para que realmente Deus venha inspirar a tudo que formos falar aqui. Senhor Deus, para a honra e a glória do Teu nome e para dar entendimento, para a gente entender o espiritual, vem nos abençoar em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Tenha em mãos a palavra de Deus, a Bíblia, e confira a todo versículo que formos falar, para conferir, para vermos se estamos falando de forma coerente com a palavra de Deus. Coisas que o diabo faz para eliminar nossa fé e nos afastar de Deus. Vamos falar de 3 tópicos. O primeiro, o diabo fará você perder a visão da salvação. Vamos ler Hebreus 12:1, que fala sobre isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o que acontece? Quando nós erramos e pecamos, a palavra de Deus diz que a nossa esperança fica frustrada. O que vai acontecer? Nossa fé fica minada, fica enfraquecida. Então aqui em Hebreus fala bem claro que estamos rodeados e temos que ter cuidado com os embaraços que nos assediam, para a gente não errar com o alvo, porque assim acontecendo poderá acontecer de a nossa fé ser minada, eliminada, perdermos a esperança, errar o alvo e perder a visão, igual simbolicamente Sansão, quando quebrou o pacto, perdeu a visão. Simbolicamente, a gente perde a visão espiritual. Vamos para o segundo ponto. O diabo vem bem de mansinho e te faz provar das coisas que ferem a sua fidelidade com Deus. Então o diabo, ele vai focar, uma das maneiras de estratégia para ele atingir a nossa fé. Ele vai focar naquilo que é a aliança nossa com Deus, sobre aquilo que Deus pede. Ele fará de tudo para a gente ferir, a gente cometer algo errado conforme aquilo que Deus pede de nós. Não foi isso que Deus pediu para Adão, para não comer do fruto? Então a investida foi aí, para desobedecer. Então o diabo faz de tudo para a gente ferir a nossa fidelidade para com Deus. A gente tem que vigiar, porque é algo espiritual, não é brincadeira. E sobre isso, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: não é de admirar que até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele vem bem mansinho, disfarçado, e de uma maneira sorrateira, e engana. Foi assim que ele conseguiu enganar Eva. E ele diz meias verdades para a pessoa ficar em dúvida, confundido e findar errando. Então, isso aconteceu, né, no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo do 1 a 6, que nós não vamos ler. Então, é assim, Satanás diz mesmo assim, é assim que Deus diz? Então, ele coloca logo a dúvida. 2 armas que o diabo usa muito, a dúvida e a mentira. Vamos para o terceiro ponto e já estamos próximo de concluir a meditação. Terceiro ponto, terceiro tópico,
quando a pessoa não vigia em guardar o temor a Deus. O que poderá acontecer? Quando você menos pensar, você já estará enlaçado nos laços, nas ciladas do diabo. Então, quando a gente não vigia o temor a Deus, quando a gente menos pensa, já estamos caindo em ciladas. Foi assim que aconteceu com Salomão. Olha só, foi o que aconteceu com o rei Salomão. Se casou com mulheres idólatras, que fez ele desviar o coração de Deus. A esse respeito está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Não vamos ler para não nos prolongar aqui. Então, Davi deu conselho a ele. Ó, meu filho, teme a Deus. Teme a Deus. E Deus tinha dado e dá ainda hoje conselhos àqueles que o seguem a Ele. Olha, se casem com pessoas da mesma fé. Então tem pessoas que às vezes não dão ouvidos. Os pais dizem, ó, cuidado com esse namoro, cuidado com esse casamento. Olha, se a pessoa teme ao Senhor, tem filhos que a verdade é essa, não tem a humildade de ouvir os pais, aí o conselho entra pelo ouvido e sai pelo outro. Foi o que aconteceu com Salomão, um homem sábio, mas o que valia ali, mais do que a sabedoria, era o temor. E ele se deixou se levar pelo sentimento do coração e os olhos, se casou com mulheres que tirou ele de servir a Deus e de temer a Deus, e começou a fazer algo que não era do agrado de Deus. Então é um perigo muito grande que o diabo faz com que a pessoa cometa para se desviar, se afastar de Deus. Então vamos concluir aqui com essas seguintes palavras. Concluindo, as forças dos espíritos malignos fazem de tudo para conseguir achar uma maneira de atingir com algo que nos faça sair do temor a Deus, para que eles nos leve a uma vida distante de Deus e, por fim, perdermos a salvação. Essa é uma grande realidade. Então, o diabo, os demônios, os prazeres, as cobiças, fará de tudo para a gente sair do temor de Deus. Então, quem verdadeiramente ama a Deus com todas as forças, que é humilde de espírito, que é grato a Deus, temente do fundo do coração, ele tem um tesouro para com Deus dentro do coração. Sabe qual é o tesouro de uma pessoa que quer a salvação de Deus? Ele diz para si mesmo e para Deus, Senhor, e diz para ele mesmo e para Deus, Deus, o teu temor, o teu caráter e o teu amor é meu tesouro. Aí sim, a pessoa tem mais forças para viver o temor a Deus e seguir até o fim na salvação. Ótimo sábado, vamos agradecer a Deus. Amado Pai de Deus, te louvamos por tua palavra. Nos ajuda a preservar sempre o temor a ti. Em nome de Jesus, amém. Ótimo sábado, Deus abençoe. Até a próxima.